Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Achei que eu ia falar boa tarde, mas eu tenho que falar boa noite. Né? Literalmente, são 20 para 7, é isso? É, quase isso. Bom, pessoal, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, né, ao longo dessa minha exposição. A minha ideia era falar 2 horas e 20, mas eu vou ter que tirar as 2 horas, né, vamos ficar só nos 20 minutos. Eu queria agradecer imensamente, antes de mais nada, à OAB, ao convite que me foi feito, mais uma vez, mais um ano, na pessoa do Dr. Dierli, né, porque eu tenho um carinho muito grande. Esse meu primeiro agradecimento é para ele. Também queria fazer um agradecimento especial ao amigo Bernardo Câmara, que também está aqui, faz parte da coordenação, né, da comissão, perdão. A professora Juliana Cordeiro, que está aqui, uma querida amiga, incentivadora também, uma estudiosa do processo civil. Agradecer ao Dr. Marcelo Franco, que estava aqui também, mas ele já saiu, que é outro amigo. Ao Gustavo e a Carol, que são aqui amigos pessoais. Eu tenho que fazer esse agradecimento, peço desculpas a vocês. Estou parecendo o Lan Santana no show, mas eu preciso fazer isso, né? Porque são amigos que vieram de Teófilo Otoni para cá, e eu faço questão de enaltecer esse esforço todo, né? Principalmente para quem quer estudar. Esse microfone não está parando, mas vamos ver se consegue. Ao meu amigo Rafael Miziara, que veio mais longe ainda, ele veio do Piauí e está aqui, né? Um grande processualista do trabalho, posso falar assim, Rafael? Não, né? Do direito material, né? Do direito processual mesmo, né? O Antônio, amigo que eu conheci também, que está aqui ao lado. A doutora Lívia Borba, que estava aqui, colega também de magistratura, né? Meu agradecimento, e a todos da mesa. Aliás, aos 3 que sobraram. Nós somos persistentes, né? A desembargadora Hilda Teixeira da Costa, a quem eu rendo todas as minhas homenagens, ao querido amigo Daniel Assunção, nosso colega no CERS, como vocês sabem, e também um processualista de renome que dispensa qualquer apresentação, e o meu querido amigo Ival, que eu conheci hoje, nós nos conhecíamos de redes sociais, né? E que é uma verdadeira figura, né? Gente boa demais, gostei mesmo. Bom, pessoal, eu preparei alguns slides para vocês, e eu já de antemão quero... Vamos ver se eu consigo mexer nesse trem aqui. Isso, eu quero deixar aqui para vocês minha página no Face, meu perfil no Insta, meu e-mail, porque quem quiser depois os slides eu mando, tá bom? Com o maior prazer aí para vocês. E eu preparei não muitos, acho que uns 20 e poucos slides, mas, claro, eu não vou usar nem metade deles. Como juiz, eu estou na magistratura mineira há 19 anos. Esse ano eu completo 20 anos. E tenho o maior orgulho do mundo de pertencer ao TJ de Minas Gerais, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu sou paulista de nascimento e sou um mineiro de alma e de coração, casado com a mais bela mineira de todos os tempos. Eu estou precisando fazer isso, vocês me desculpem. Não estou não. Hoje eu não estou. Mas, enfim, eu precisava fazer essa homenagem a ela. E, ao longo desses 19 anos, eu tenho percebido que esse tema que me foi imputado, que seria a limitação aos poderes judiciais, é um tema que vem sendo muito discutido. E vem sendo muito discutido, principalmente, né, nos últimos tempos. Uma briga que nós podemos perceber entre a escola garantista e a escola publicista. Eu dividi um pouco a minha apresentação. Primeiro eu vou falar um pouquinho acerca de algumas questões históricas que eu vejo como importantes para a gente delimitar o tema. Mas, antes de qualquer coisa, eu não sou adepto da expressão poder judicial. Eu trago aqui um pequeno slide para vocês, um rápido slide, e esse é meu ponto de partida. Quando se fala em poderes, na verdade, nós estamos falando em poderes-deveres, né, como ensina o professor Barbosa Moreira, porque o juiz pode justamente aquilo que, ao mesmo tempo, ele deve fazer. A ideia de poder, ela passa uma ideia de um juiz hercúleo, né, lembrando a figura de Dworkin, e a gente não pode, principalmente em pleno século XXI, nós atribuirmos essa responsabilidade absurda, essa responsabilidade gigantesca a todos os magistrados. Eu, aproveitando um pouquinho do gancho, eu fiz algumas anotações aqui, aproveitando o gancho, né, do que foi falado antes. Por exemplo, o professor Carlos Henrique Soares, e apenas para que isso fique bem delimitado, esse é o nosso ponto de partida, o professor Carlos Henrique Soares fez uma abordagem sobre a duração razoável do processo e, de uma forma genérica, né, acabou imputando, até a desembargadora Hilda fez uma consideração final,
ele generalizou essa demora na prestação da tutela jurisdicional ao judiciário. E é óbvio que, como membro do judiciário, eu não vou esconder as mazelas do judiciário. Pelo contrário, eu só não gosto quando generaliza. Eu não posso dizer que todos os deputados federais são corruptos. Eu não vou dizer que todos os senadores são corruptos, nem que todos os médicos são péssimos profissionais. Eu não posso generalizar e colocar todos na mesma bagagem, dizendo que o judiciário é o único responsável pela não efetividade do princípio ou da garantia constitucional da duração razoável do processo. E principalmente porque eu honro a toga desde que eu tomei posse, desde que eu fui investido no cargo. Não tenho processos conclusos comigo, nem para sentenciar, nem para despachar. Sou titular de uma vara de juizados especiais com 7.000 feitos, incluindo competência para apreciação dos feitos que envolvem fazenda pública. Então, conheço muito bem essa realidade e conheço um pouco a realidade também em nível nacional. Outro ponto importante foi dito pelo professor Daniel, pelo querido amigo professor Daniel, acerca da cláusula geral de efetivação, né, e de medidas atípicas, também uma observação, tem tudo a ver com o nosso tema, esse é o nosso ponto de partida. Essas medidas atípicas também, elas são limitadas. É óbvio que dentro de uma ideia de razoabilidade, de proporcionalidade, incumbe ao magistrado avaliar situação por situação. Se vai determinar a retenção do passaporte, a apreensão da CNH, até já houve, inclusive, decisões, né, determinando a apreensão do cartão de crédito, né, como foi mencionado. Tudo isso precisa ser ponderado, até porque, quando você extrapola, da mesma forma que um profissional da advocacia, quando extrapola, pode ser responsabilizado, inclusive, perante o Conselho de Ética, nós também temos a nossa responsabilidade. A limitação aos poderes judiciais sempre existiu. Eu estou falando do CPC de 1939. Eu passo para o CPC de 73, vou ao CPC de 2015 e sei que o magistrado pode ser responsabilizado civil e regressivamente quando ele agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Ou seja, toda a tarefa de apreciação para a prestação adequada da tutela jurisdicional, essa tarefa de apreciação que é feita pelo magistrado, também tem os seus limites. E foi muito bem exposto pelo amigo Daniel. Em relação à cláusula geral de saneabilidade, que o Dr. Glaucio também mencionou, né, colega de magistratura, da Magistratura Federal, nós também temos limitações no próprio saneador, como ele bem mencionou. Nós vamos delimitar ali as questões de direito e de fato. Quando você fala delimitar, o próprio verbo já diz, você está limitando, a atuação judicial fica limitada. Por outro lado, em relação à questão da autocomposição, também muito bem abordada pelo professor Ival, nós também temos agora um dever cada vez mais, né, cada vez maior, de incentivar essa autocomposição, como prega o próprio artigo 3º, parágrafo 3º, né, das normas fundamentais do CPC. Ou seja, eu estou querendo dizer para vocês que todos esses poderes, deveres, já existem, passaram pelos temas que foram anteriormente abordados, já existem há algum tempo, e é uma discussão muito grande que vem sendo travada historicamente entre os defensores do garantismo processual e também os publicistas. Qual é o contraponto entre os publicistas e os garantistas? Eu começo dizendo o seguinte: alguns juristas de renome, todos vocês já devem ter ouvido falar, na Itália, Cipriani e Monteleone, Monteiro Aroca, na Espanha, também Alvarado Veloso, na Argentina, são chamados de garantistas, criticam muito a posição publicista. Isso vai refletir depois no sistema adversarial e também no sistema inquisitivo, no sistema inquisitório, seja lá o nome que nós dermos. E por quê? Por uma simples razão. Os garantistas dizem assim, olha, nós precisamos deixar os publicistas de lado. E por que deixar os publicistas de lado? Porque essa concepção ela defende um protagonismo do magistrado. E não dá para dizer que num processo como é o nosso agora, compartilhado, que tem como lastro o princípio da cooperação esculpido no artigo 6º, ou seja, todos os sujeitos do processo, e quando se fala todos são todos os atores do processo, todos eles precisam cooperar para que a gente tenha uma decisão de mérito justo e razoável, uma decisão de mérito justo e efetiva dentro de um prazo razoável. Essa ideia de cooperação afasta totalmente o protagonismo judicial. E aqui há que se dar razão, há que se dar guarida aos garantistas, né? A essa ideia do garantismo processual. A figura do juiz como protagonista já não existe, já não deveria existir há muito tempo, e principalmente dentro de um modelo constitucional do processo.
Todos os sujeitos são importantes. Não há um que se destaque mais em relação ao outro. Claro que o juiz tem a obrigação de direção do processo, mas ele também tem que cooperar, como estabelece o artigo 6º do CPC. Agora, o argumento dos garantistas é que não dá para a gente considerar muito, não. Por quê? Todos eles dizem o seguinte, olha, não há fundamentos técnicos desse protagonismo, para você falar, o juiz é o Hércules da situação, não há fundamentos técnicos, não há fundamentos científicos, mas sim fundamentos políticos. Por quê? Porque nós temos um viés fascista, e é um termo muito pesado, desculpem a expressão, mas é uma terminologia talvez até inapropriada para ser utilizada, mas os garantistas dizem isso. Essa ideologia fascista e totalitária que imperou em alguns países da Europa no século XX, jogando toda a responsabilidade para o magistrado, uma atividade solipsista e que não dá para nós considerarmos, principalmente num processo jurisdicional democrático, né, como nós queremos. É óbvio que, em contrapartida, nós temos os publicistas. Né? Os publicistas, os garantistas, então, afastando esse protagonismo do juiz, mas vêm os publicistas e dizem o quê? Não, esse protagonismo precisa continuar existindo. O argumento de Barbosa Moreira, Juan Picó e Runoi na Espanha, Giovanni Verdi na Itália, são chamados de publicistas, eles admitem, sim, que a ideologia e o regime político vão influenciar. Aliás, todo ordenamento é reflexo do momento em que o Estado está vivendo, daquele momento que o Estado vive. Por isso que nós temos, inclusive, critérios de hermenêutica, de interpretação, como a própria interpretação histórica. Né? Mas, enfim, admitem que essa ideologia, que esse regime político, eles podem influenciar o ordenamento processual, mas ponderam que não é sempre que isso ocorre e, obviamente, eles pactuam uma ideia de flexibilidade, ou seja, não é tão inflexível. O que se quer dizer é o seguinte, dentro dessa guerra entre os garantistas, né, e os publicistas, o ideal seria que nós tivéssemos o meio termo, como tudo na vida. Né? Dessa ideia, dessa concepção, nós conseguimos chegar em dois sistemas. Temos o sistema, como eu disse, o adversarial, que é esse primeiro, ou seja, um sistema que, sobretudo, se confia no esforço das próprias partes, ele é mais voltado para o garantismo, e, ao mesmo tempo, nós temos o sistema inquisitorial, sistema em que recaia principalmente sobre o juiz essa tarefa de conduzir o feito, inclusive de avaliar pertinência de provas, presidir pessoalmente a sua produção e com uma influência maior nos países de civil law. Qual é o nosso sistema? Nós temos um sistema misto. Vocês concordam? A gente tem dispositivo e tem inquisitivo. A gente tem o artigo 2º dizendo que, olha, nós precisamos ser provocados, o judiciário precisa ser provocado, o princípio da inércia, o princípio dispositivo, e depois ele é obrigado a dar o seu chamado impulso oficial. Hoje nós temos 2 dispositivos do CPC de 73 inseridos num só. Né? Nós temos no artigo 2º essa ideia conjugada. Por outro lado, nós temos as possibilidades em que o juiz haja de ofício. Como, por exemplo, e aqui é um tema extremamente polêmico, não dá para a gente falar, a ideia dos poderes instrutórios do juiz. Se é que eu posso falar que são poderes instrutórios do juiz. É aquela ideia de que as partes não produziram as provas que deveriam ter sido produzidas para a formação do convencimento do magistrado. Eu não estou falando nem para o livre convencimento, também para não gerar polêmica, né? Porque vocês sabem que agora não temos mais a expressão livremente, né, no nosso artigo 370, mas ele continua dizendo, olha, quando as partes não produzirem as provas que deveriam ter sido produzidas, né, foram produzidas, melhor dizendo, mas não ajudaram na formação do seu convencimento, o magistrado pode determinar a produção de provas de ofício, e eu já fiz isso. Eu já fiz isso, inclusive, nos juizados especiais onde eu atuo, já fiz quando estava na Justiça Comum, e não vejo, com todo o respeito do mundo, nenhuma afronta a qualquer menção que se faça, por exemplo, de que nós estaríamos indo contra o princípio da imparcialidade, de forma alguma. É muito fácil dizer que quando um juiz determina provas de ofício, ele está sendo parcial. É muito fácil para quem não tem a responsabilidade de depois julgar. Para quem não tem a responsabilidade de depois formar o seu próprio convencimento. E mais ainda, um convencimento que deve ser motivado. Um convencimento que deve ser fundamentado. E que, como diz o artigo 489, parágrafo 1º hoje, traz uma fundamentação muito mais exauriente, e o professor Daniel Assunção fala isso no manual dele, muito mais exauriente do que suficiente. E principalmente o parágrafo 1º, inciso 4, do 489. A grande verdade é, você delimitar os poderes instrutórios para que isso não fique um abuso é uma coisa,
Mas você dizer que juiz não pode determinar produção de provas de ofício, porque isso poderia afetar o princípio da imparcialidade, data máxima venia, é algo que foge totalmente, absolutamente da realidade. O juiz não está ali para produzir provas, não. Mas na hora dele decidir, ele tem que ter o seu convencimento formado. E mais, ele precisa fundamentar. E mais, essa fundamentação vem de uma garantia constitucional. Vem do 93.9, que agora está repetida onde? Nas normas fundamentais, está lá no artigo 11 do nosso CPC. Portanto, pessoal, apenas para deixar bem claro, o nosso sistema é um sistema misto. Eu pergunto para vocês, vocês acham que o nosso sistema funciona bem? Esse sistema misto funciona bem? De nós trabalharmos tanto com a parte dispositiva quanto com a parte inquisitiva, em algumas situações? O juiz poder agir de ofício em algumas situações é interessante? É. Num processo compartilhado, num processo democrático, num processo dialogado, usando a expressão do professor Dielli, nós precisamos sim ter essa possibilidade também. Não só das partes, mas também do próprio magistrado. São todos cooperando. Outro dia até me perguntaram numa aula do SERS mesmo, né, do cursinho, perguntaram assim, Maurício, como é que fica essa cooperação? Quer dizer, o réu vai ter que cooperar com o autor? O autor vai ter que cooperar com o réu? E eu falei, não, nada disso. Eles têm que cooperar para os autos do processo, para que a demanda chegue a uma decisão de mérito justa e efetiva dentro de um prazo razoável. O magistrado tem o dever de cooperação, e a gente, obviamente, buscou inspiração no direito português, acho que todos vocês sabem disso, né? No direito português, o artigo 6º do CPC de Portugal já trata da cooperação há muito mais tempo do que nós. Nós buscamos também lá inspiração, e o professor Miguel Teixeira de Souza, que é um baita de um jurista português, ele fala justamente isso. O juiz tem dever, sim, na cooperação. É obrigação. E esse dever se constitui numa limitação dos poderes judiciais, esses deveres. Dever de auxílio, dever de prevenção, dever de esclarecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora, quando tiver que determinar... Agora não, né? Desde que entrou em vigência o CPC de 2015, quando o juiz tiver que determinar a emenda da inicial, o que é que ele precisa fazer? Algo que já era exato, né? Especificar o que precisa ser emendado ou completado num prazo de 15 dias. Essa é uma decorrência do princípio da cooperação. Vejam que esses poderes, deveres judiciais, eles estão delimitados. Há uma delimitação. Eu ouvi há um tempo, na época em que o projeto tramitava, inclusive, na Câmara, o PL 8.046, de 2010, ouvi muita gente dizendo assim, o novo CPC é um CPC dos advogados. Muita gente dizendo, o novo CPC é um CPC dos juízes, porque dá poderes para ele até não mais ver. E eu fiquei pensando, o novo CPC não é de ninguém, nenhum desses dois. O novo CPC ele é do jurisdicionado. É para ele que a gente tem que trabalhar, é para ele que a gente tem que pensar. Fazer com que todas essas novidades sejam plenamente efetivadas. E a responsabilidade com delimitação para não exacerbar os poderes, essa responsabilidade é de todos nós. Como eu disse, os advogados podem ser responsabilizados civilmente, nós podemos ser responsabilizados, o MP pode. Aliás, vocês sabem disso, se vocês olharem o CPC, MP, Advocacia Pública e Defensoria Pública, nessa ordem, exatamente, os 3 entes estão ali, evidentemente, com a responsabilidade positivada também. Então, é questão só de você saber usar proporcionalidade e razoabilidade. Vocês vão falar assim, mas, Maurício, eu conheço muitos juízes que extrapolam. E eu vou dizer para vocês, vocês estão corretíssimos. Corretíssimos. Eu disse no início, eu não vou esconder as mazelas do judiciário, pelo contrário. Nós precisamos ter uma mudança de perspectiva. Né? Se vocês estão aqui até agora, 6:50 da noite, vocês não estão aqui à toa. Ninguém está aqui para ficar ouvindo as bobagens, as abobrinhas que eu vou falar e não assimilar. Vocês estão aqui por quê? Vocês querem ouvir alguma coisa, formarem a convicção de vocês para poder difundir essa nova ideia. E essa nova ideia ela começa a ser difundida a partir dessa troca também que nós estamos fazendo. Esse evento, num porte desse, serve para isso. Para que a gente divulgue cada vez mais e fale, olha, vamos sair da ideia anterior, né, do CPC de 1973 e pensar no processo compartilhado. É isso que a gente precisa saber. Essa ideia de processo compartilhado traz limitações, sim. O 139, que foi mencionado pelo professor Daniel, é um dispositivo extremamente importante. É um dispositivo que tem o seu correspondente legal no CPC de 73, o 125. Só que ele é muito mais encorpado, ele ganhou bem mais incisos. O 139, salvo engano, eu trago até essa menção, olha lá. O 139, agora no CPC de 2015, ele tem 10 incisos.
Diferentemente do seu correspondente, né, que era o CPC de 73, onde nós tínhamos apenas 3 incisos. Os poderes aumentaram? Aumentam-se os poderes, mas, em contrapartida, eu digo para vocês, olhem só, o grande questionamento, aumentam os poderes e aumenta o quê, pessoal? Responsabilidade. A responsabilidade. A responsabilidade. E aí entra um papel extremamente importante, e permitam dizer isso para vocês. Quem tem a possibilidade de acessar o site do CNJ, ou acessa o site do CNJ com uma certa frequência, já entrou no CNJ em números, acompanha o dia a dia do CNJ, sabe que o CNJ, que começou como um órgão, ele ainda é bastante, né, de cunho administrativo, o CNJ tem sido extremamente rigoroso e de uma forma positiva em relação a magistrados que extrapolam os, entre aspas, poderes, como eu mencionei, deveres judiciais. O CNJ já deixou de ter uma postura corporativista, como era no passado, como era no início da sua criação, e aqui eu não tenho problema nenhum de falar isso para vocês, porque isso é uma constatação. Ele deixou de ter essa visão corporativista há muito tempo. As próprias corregedorias dos tribunais também estão tendo uma mudança comportamental que pode não ser vista a olhos nus, mas ela é vista, sim, principalmente para quem está na retaguarda. Eu digo a vocês isso com toda a tranquilidade do mundo. Eu sou titular na comarca de Poços de Caldas, vocês sabem, foi dito, né? É uma comarca de entrância especial, é final, é o último degrau da carreira, e eu sou o diretor do foro. Então, vocês imaginam o que é isso. Eu lido com essas questões administrativas, envolvendo servidor, envolvendo magistrado, inclusive, há 3 anos. Estou indo para o meu 4º ano na direção do foro. E todos os meus poderes também administrativos também são delimitados, né? Não só os judiciais, como também os administrativos. Um ponto importante, pessoal, que eu diria para vocês é que essas limitações, elas não estão só no CPC. As limitações estão também na Constituição Federal. Mas as limitações dos poderes judiciais, elas estão fundamentalmente, pessoal, no devido processo legal. E por quê? Eu falo devido processo legal no sentido substancial, não é o devido processo legal formal. O devido processo legal substancial é aquele que começa desde a atividade legislativa. É para fins de controle das arbitrariedades do poder público. Por exemplo, eu faço menção, dentre essas limitações, olhem lá o que nós temos. O contraditório, o artigo 9º e o 10 limita os nossos poderes. O que é que diz o 10, pessoal? Não se poderá decidir contra uma das partes sem que antes ela seja, o quê, pessoal? Ouvida. Previamente ouvida. Inclusive, tem uma parte final, né, do artigo 10 que diz o quê? Inclusive naquelas matérias que poderiam ser decididas ex officio. Isso não é uma delimitação? Eu não posso decidir sem antes ouvir as partes. Ao mesmo tempo, a questão da publicidade dos atos processuais, isso é uma limitação dos poderes judiciais. A publicidade foi repetida lá no artigo 11, junto com a fundamentação. A fundamentação das decisões judiciais, que eu fiz menção a vocês aqui no 489, e, para mim, a gente caminhou para uma fundamentação exauriente. Aliás, se tem algo que eu não consigo, juro para vocês, amigos, eu digo de coração isso, se tem algo que eu não consigo compreender, é como que os colegas, meus colegas de magistratura ainda não assimilaram o 489, parágrafo 1º, inciso 4. Porque você, com todo respeito do mundo, gente, nós somos extremamente deficientes na fundamentação. Os magistrados, uma boa parte, também não vou generalizar, mas uma boa parte não sabe fundamentar. Aliás, não sabe nem o que é justificativa racional, como ensina o professor Luiz Guilherme Marinoni. Não sabe o que é um contest of justification, mas sabe o que é o contest of discovery. São 2 expressões utilizadas pelo professor Michele Tarufo e pelo professor Richard Wasserstrom. A gente acha que a gente finge que fundamenta, na verdade. Há pouco tempo, infelizmente, eu tenho que falar para vocês, isso é uma pena, tenho que falar isso, me deparei com um pedido de tutela provisória, incidental, tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, foi deferida, provavelmente assinada com uma Mont Blanc, porque foi feita a caneta, no seguinte sentido: presentes o F.B.J. E o PIN, fantástica essa, né? P.I.M. defiro a liminar. Assinou bonitinho, inclusive bateu carimbo. Isso é um deferimento de uma liminar fazendo referência ao fumus boniuris e ao periculum in mora, né? Abreviado, mas fez questão de bater o carimbo. É óbvio que não tem
a mínima fundamentação aí. Isso é um exercício de uma função jurisdicional totalmente sem qualquer tipo de regramento. Na verdade, isso desonra a própria magistratura. Além disso, a gente tem regras, né, sobre observância dos prazos, e o que o professor Marinoni, o professor Mitidiero, o professor Arenhardt dizem é isso. Nós precisamos de uma condução paritária do processo e por uma decisão e pela assimétrica decisão da causa. Assimetria, né? Nós não precisamos falar de simetria. Mas qual que é a minha sugestão? E aqui eu finalizo, porque já falaram que eu tinha 5 minutos. Qual que é a minha ideia? Como é que a gente consegue conjugar tudo isso? Como é que a gente consegue resolver essa situação, Maurício, de limitação aos poderes judiciais, se alguns magistrados continuam extrapolando? Permitam trazer para vocês um pouco daquilo, o Gustavo está aqui, a Carol também, eles sabem, eu fiz uma parte do meu doutorado em Portugal. Eu fiz uma parte do meu doutorado, a gente chama de doutorado sanduíche, né? Eu fui para Portugal. Meu doutorado é aqui na PUC Minas. Eu fui orientado pelo professor Fernando Horta Tavares. Alguns de vocês talvez conheçam. O professor Fernando está em Portugal agora, inclusive. E, na época, ele me incentivou muito a ir para lá e tal, e eu fui para lá. Fiquei 4 meses. É isso, né, Gustavo? Carol, 4 meses até. Fiquei 4 meses lá. E esses 4 meses me trouxeram um aprendizado absurdo. Absurdo, né? Claro, não vou comparar um país com 11 milhões de habitantes, ou seja, a população que cabe dentro da cidade de São Paulo. Aliás, a cidade de São Paulo tem mais habitantes do que Portugal inteiro, a cidade de São Paulo. Não dá para comparar, mas a gente faz algumas referências ao sistema que lá existe. E lá eu conheci uma professora, a professora Mariana França Gouveia. Eu até trouxe uma obra dela, um trecho dessa aqui, ó, Mariana França Gouveia. Ela escreveu num artigo chamado Os Poderes do Juiz Cível na Ação Declarativa em Defesa de um Processo Civil ao Serviço do Cidadão. A professora Mariana, uma professora jovem, foi orientanda do professor José Lebre de Freitas. Quem gosta do direito comparado, José Lebre de Freitas é uma das maiores autoridades do processo civil em Portugal, vivo, lúcido ainda e tudo mais. Mas ela dizia o seguinte, olha, ela colocou isso, e eu discuti à época também, ela mencionou que o papel do juiz no atual processo civil ele precisa ter uma harmonização. A gente tem que ter um pouquinho do sistema adversarial, como eu falei para vocês, ou seja, segundo o qual o processo é visto como campo exclusivo das partes. Tem que ter um pouquinho do aspecto inquisitorial, ou seja, o juiz como protagonista. Então, vamos mesclar para a gente trabalhar bem esse papel e definir bem. Mas tem, substancialmente, pessoal, e aí eu chamo a atenção de todos vocês para que vejam, por favor, na tela, tem que partir do princípio da colaboração, da cooperação, que pressupõe que a rápida e justa decisão ela é comum a ambas as partes. E essa harmonização ela vai fazer e trazer um processo flexível para garantir o direito das partes e ter um juiz condutor e gestor do processo em conjunto com as partes. O juiz não conduz e nem faz a gestão de um processo sozinho. Ele faz com todos os envolvidos. Quando eu falo de partes, permitam dizer, eu vou abrir um parênteses, eu estou falando de todos os atores do processo. Estou falando de autor, de réu, de terceiro interveniente, eu estou falando do MP, se ele estiver atuando, eu estou falando de defensoria pública, estou falando de advocacia pública e por aí vai. Resumindo, pessoal, limites aos poderes judiciais sempre existiram. O grande problema é que nós temos, infelizmente, bons profissionais e temos maus profissionais. Alguns que entendem e compreendem que é preciso não ultrapassar o limite, e outros que, infelizmente, não se atentam para isso, né? Mas volto a dizer, a minha perspectiva é otimista. Eu sempre fui otimista por natureza, e eu tenho certeza que esse novo CPC ele está trazendo, ainda que talvez ele não tivesse vindo no momento adequado, ainda que ele tivesse sido reflexo de buscas outras, que não vem o caso nós falarmos aqui, né? Mas ele está aí, a gente não tem mais o que ficar discutindo. Né? Ele veio, está aí, existe, e a gente precisa só efetivá-lo na prática. O que eu mais peço a Deus, honestamente, nas minhas orações, e aqui quem fala é um católico pecador, como qualquer outro, o que eu mais peço é que os magistrados incorporem o que o novo legislador quis trazer, principalmente o magistrado. Eu já vejo um avanço muito grande por parte da advocacia. Eu vejo um avanço tímido por parte do Ministério Público. E eu vejo um avanço quase que insensível da magistratura. Tomara a Deus que a gente consiga mudar essa perspectiva. Muito obrigado pelo carinho de todos. Viu, gente?